Pessoal, tudo bem? Boa noite, boa noite. Você que está aí do outro lado, boa noite, bom dia, boa tarde. Também você que vai assistir esta aula depois, não sei o horário, né? Se vai ser pela parte da manhã, da tarde ou da noite, mas seja muito bem-vindo, tá? Todo mundo já está me ouvindo aqui. Quem está conectado, sejam todos bem-vindos para estudar o Código de Conduta, Ética e Integridade dos Correios. Lembrando que nós vamos detalhando, vamos apontando aquilo que realmente cai na sua prova. Lembrando que são 3 encontros, 3 aulas, e na última aula nós vamos matar e fechar o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios só com questões, tá? Se você ainda não me segue nas redes sociais, tá aqui, ó, @fprof.marcos, tá? Marcos. Lembrando que nós vamos ter mentorias, tá? Para o TJ e para a Defensoria Pública do Estado, que estão aí com projeto, né, de editais para o ano de 2025. Pessoal, o nosso objetivo aqui é um objetivo direto, certo, correto, e eu vou apontar aquilo que realmente vai cair na sua prova, para você não perder muito tempo. Até porque, olha só, quando a gente fala do Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios, nós temos que entender que nós temos que estudar do artigo 1 até o artigo 21. Ah, professor, é só isso? Só isso, gente, não tem muita coisa, tá? É pouca coisa. Então você consegue aí decorar o Código de Conduta Ética e Integridade. É fácil? Fácil, fácil, fácil. Tudo bem? Vamos que vamos. Olha só, o Código de Conduta Ética e Integridade foi aprovado na 9ª reunião do Conselho de Administração. Lembrando que aqui nós não vamos estudar, por exemplo, a estrutura, né, a organização, a organização, a estrutura, né, do quê? Dos Correios. Por quê, professor, a gente não vai estudar isso aqui? Isso aí porque está lá no Estatuto. Estatuto dos Correios. Só que Estatuto dos Correios, graças a Deus, não veio na sua prova, só veio Código de Conduta, Ética e Integridade, tá? Vamos lá. Aqui nós temos o sumário, nós temos a introdução, nós temos a abrangência, nós temos o objetivo do Código de Conduta, Ética, Integridade e Identidade Corporativa dos Correios. Nós vamos falar dos princípios éticos fundamentais, é um ponto de prova. Professor, onde estão os pontos de prova? Eu acredito aqui, ó, tá? Tanto no objetivo e do Código de Conduta Ética e Integridade, que nós vamos falar do artigo 3, o artigo 3, e aqui também no artigo 4. Isso aqui vai ser cobrado em prova. Depois nós vamos falar da relação, compromisso dos Correios em relação aos empregados, né? O compromisso dos empregados em relação aos Correios, dos Correios para com o governo, a sociedade, dos Correios para os parceiros. Então, tudo isso nós vamos falar, tudo bem? Tá? E aí nós vamos aqui, diz o seguinte: o Conselho de Administração dos Correios resolve aprovar o presente Código de Conduta Ética e Integridade no uso das atribuições que lhe confere o artigo, olha só, 50 do Estatuto Social dos Correios. Eu falei para vocês que nós não vamos estudar porque não está no seu edital, tá? Pessoal, então, a nossa aula, de fato, começa aqui. Sou aqui onde, né? Aqui no capítulo 1 da introdução, Olha o artigo, o Código de Conduta Ética e Integridade dos Correios. Então, olha só, o código, tá? O código, ele visa o quê? Olha, ele visa a prevenção. Prevenção do quê? De desvio ético. Éticos, né? De desvios éticos. De quê? De conduta.
Então, assim, se a banca perguntar, por exemplo, qual é o objetivo, né? Qual é o objetivo do Código de Ética dos Correios? O objetivo é a prevenção de desvios éticos de conduta, tá? Então, esse é o objetivo. Então, o objetivo é a prevenção, visa a prevenção de desvios éticos de conduta, tá? E a consecução, olha só, e a consecução de seus objetivos organizacionais. Então, o Código de Ética e Integridade dos Correios visa a prevenção de desvios éticos de conduta e a consecução de seus objetivos. Mas não são objetivos qualquer, não. Objetivos organizacionais. Objetivos organizacionais. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Aí continua. Olha só. Promovendo, promovendo a disseminação da identidade corporativa e de orientação sobre os compromissos e agir sempre de acordo com princípios. E aqui, nós temos alguns princípios. Princípios fundados em quê? Na legislação. Na legislação. Quando a gente fala em legislação, nós estamos falando do ordenamento jurídico. Ordenamento jurídico, né? Do Brasil. Somente do Brasil, não. Se os Correios têm uma filial em outro país, essa filial deve observar, deve respeitar a lei local daquele país, tá? Então, olha só, princípios fundados, olha só, os princípios dos Correios são fundados. Os princípios dos Correios são fundados na legislação e na ética. Legislação e na ética. Tudo bem? Tranquilo? De boa? De boa. Em todas as relações sobre as sanções consequentes do descumprimento, tá? Do descumprimento, tá? Desses dispositivos, tá? Então, sobre as sanções consequentes do descumprimento desses dispositivos. Morreu Maria Preá, o artigo 1 está morto. Beleza? Beleza, beleza. Vamos lá. Capítulo 2. Da abrangência. A quem? A quem, né, o Código de Ética e Integridade deve, né, ser aplicado. Quando a gente olha para os Correios, nós temos uma estrutura. Nós temos, né, aqui um plano estratégico. Nós temos aqui a galera do tático e temos aqui a galera do operacional. Então a questão é quem deve observar o Código de Ética e Integridade dos Correios, né? A quem é obrigado? Olha só, o artigo 2, ele vai dizer quem deve observar de forma obrigatória. Então, olha só, este Código de Conduta, Ética e Integridade é de observância, olha só, obrigatória, tá? Então, o Código de Conduta, Ética e Integridade é de observância obrigatória, tá? Por todos os membros dos conselhos de administração fiscal. Então, o conselho de administração, pessoal, é o órgão máximo dos Correios, é a estrutura máxima dos Correios. Então, os membros dos conselhos, a galera que está lá em cima, deve observar também o Código de Ética.
fiscal e da diretoria executiva e dos comitês estatutários, assessores especiais, contratados, empregados, vocês que vão entrar agora, servidores e empregados cedidos. Então, servidores e empregados que foram cedidos de outro órgão para servir os Correios, e cedidos pelos Correios. Então, olha só, é o empregado que pertence aos Correios, mas ele foi cedido pelos Correios para atuar em outro órgão. Também essa pessoa, ela não está nos Correios, ela está em outro órgão. A banca pode fazer essa jogada. Olha só, é o empregado dos Correios, fez concurso para os Correios, mas aquela pessoa ela tem uma especialidade que outro órgão federal precisa dela. E aí esse órgão vai, né, pedir a permissão dos Correios para aquela pessoa trabalhar nesse outro órgão. Então os Correios vai ceder o empregado, sai dos Correios, olha só, aqui é os Correios e aqui é a Caixa Econômica Federal. Então olha só, é o empregado que fez concurso para os Correios, ele está aqui, ele está aqui. Só que ele pode ser cedido para a Caixa Econômica Federal. Então, é o empregado dos Correios que não está trabalhando mais nos Correios no momento, está lá na Caixa. Mas mesmo ele estando aqui na Caixa, ele é obrigado a observar o Código de Ética dos Correios. Ah, professor, é um, é um servidor ou empregado aqui, por exemplo, do TJ. Só que os Correios pode precisar de alguém de lá? Pode. E aí os Correios podem pegar emprestado. É alguém do TJ que fez concurso para o TJ, mas está atuando, está trabalhando onde? Nos Correios, tá? E essa pessoa também é obrigada a observar o Código de Ética, tá? As controladas pelos Correios, as coligadas, as subsidiárias, as mantidas e patrocinadas estagiários, olha só, estagiários também devem observar o Código de Ética. Ora e outros Correios faz processo seletivo para contratar estagiários. Os prestadores de serviços, pessoal, você só presta um serviço, é um serviço que não tem uma efetividade, é um serviço que ora acontece, ora não, né? Então, é um serviço, você vai, por exemplo, consertar a impressora lá dos Correios, tá? E aí eles vão te pagar por aquele conserto. Enquanto você está dentro dos Correios prestando esse serviço, você também é obrigado a observar o Código de Ética. Agentes delegados e quaisquer pessoas que estejam, olha só, a serviço dos Correios e de suas ações, inclusive em decorrência de contratos, programas sociais, parcerias e voluntariado. Então, você está trabalhando pelos Correios de forma voluntária, dentro de uma ação, mas dentro dos Correios. Então, mesmo assim, mesmo você não recebendo um subsídio, uma remuneração ou um vencimento, você é obrigado a observar. Então, como é que eu entendo isso aqui, né? Como é que eu vou entender a abrangência e obrigatoriedade do Código de Ética a ser cumprido? É você entender, colocou o pé nos Correios, você é obrigado, né, a observar o Código de Ética. Essa é a ideia, tá? Aí muitos alunos perguntam, professor, a partir de que momento eu estou obrigado a seguir, a observar o Código de Ética? Pessoal, um dia, né, ano que vem, você vai ser o quê? Nomeado. Depois da nomeação, você vai fazer o quê? Você vai tomar posse. Depois da posse, vem o exercício. Exercício, tá? O exercício. Então, a nomeação aqui, todo mundo já sabe, a nomeação é um ato unilateral. Deixa eu fazer bonito aqui. É um ato unilateral. Unilateral. A posse é um ato bilateral.
bilateral. Bilateral. E o exercício é o desempenho das atribuições. Das atribuições. Então, professor, a partir de qual momento eu me obrigo a observar o código de ética? Pessoal, é a partir da posse. Porque é a partir da posse que você vai assinar o que nós chamamos de termo. É o termo de posse. É a partir da assinatura desse termo que você cria um vínculo com os Correios. Vínculo com os Correios. Então, só é no ato da posse que você se torna empregado público. Empregado público. Quando, professor? No ato da posse. Então, você é obrigado a observar o código de ética a partir da posse. Da posse. Então, tá aqui, ó. No ato da posse, de assinatura, de instrumento, olha só, instrumento formal de vínculo com os Correios, é um instrumento formal, cuidado, eu já vi a banca colocando informal, tá errado, é um instrumento formal, vai formalizar o seu vínculo dentro de uma legalidade, dentro de uma legislação, então é importante isso aí, tá? Ou na apresentação, a equipe junto a qual exercerá suas atividades. Os que são abrangidos por este código prestarão compromisso solene de acatamento e observância. Então, no dia da sua posse, você vai fazer o juramento, né? Então, é o compromisso solene de acatamento. Isso aqui é a mesma coisa que juramento. É a mesma coisa que juramento. Das regras estabelecidas pelo Código de Conduta, Ética e Integridade dos Correios. Então, morreu essa parte. Constará dos editais de licitação e dos contratos administrativos. Então, olha só, hora e outra, os Correios precisam contratar um serviço, contratar, né, uma obra, fazer compra, mas para fazer isso precisa fazer licitação, precisa licitar. Então, precisa publicar um edital de licitação. E dentro desse edital já vai conter cláusulas, né, que a vantagem vencedora, a vantagem mais vantajosa que venceu o processo licitatório, é obrigado a se submeter ao código de ética. Então, dentro do edital já vai estar observando, né, aquele particular que tem vontade de contratar com a administração pública, ele já vai saber que entrando, ele é obrigado a observar o código de ética. Tudo bem? Cláusula por meio da qual Correios, por meio do qual os representantes legais e os empregados terceirizados também, ó, residentes das empresas prestadoras de serviço assumam a obrigação de observar o disposto neste código. Então, eles vão assumir essa obrigatoriedade de observar o que está disposto no código de ética. Tá, pessoal? Então, constará cláusulas tanto no edital de licitações como também nos contratos administrativos, que é a culminação aí, né? A culminação de vínculos, onde nós vamos ter deveres e obrigações a ser cumprido por ambas as partes, né? Ambas as partes fica feio, é redundante, né? 3. É compromisso dos profissionais dos Correios, dentro de sua competência, orientar os prestadores de serviços, os clientes, então vocês podem orientar os clientes, né? E qualquer pessoa física ou jurídica de direito, público ou privado, para a observância dos compromissos constantes deste código, nas relações estabelecidas com os Correios. Então, nós temos aí uma observação importante. Importante. Tudo bem? Tranquilo? 4. Os agentes definidos no caput, né, que é aqui, ó, no artigo 2, é do artigo 2, deverão também observar
as normas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. É uma lei, pessoal, esse Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder, olha só, do Poder Executivo Federal. É o Código de Ética aí aplicado à Polícia Federal, né, aos tribunais regionais federais. Né? Então, eu trabalho com a galera que faz concurso para essa área. Então, aqui, a galera que vai fazer concurso do MPU, vou trabalhar com vocês o decreto, né? A ética profissional do servidor público civil. São 7 questões que você tem que gabaritar, né? E também do Código de Conduta da Alta Administração Federal. Então, tudo é federal. Apareceu municipal, está errado. Apareceu estadual, está errado. Tem que aparecer Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e também o Código de Conduta da Alta Administração Pública Federal. Tudo bem, gente? Matamos, então, o artigo 2, tá? Tudo aquilo que você teria que conhecer, você conheceu. Agora, aqui, ó. Eu digo para você, ó. Prova. 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 Professor, por que o senhor está repetindo prova, prova, prova? Porque eu tenho certeza, vou dizer, né, como no dizer do Edson, absoluta certeza, que o artigo 3 ele será cobrado na sua prova. Então, é um artigo de prova. Olha só o artigo 3, o que ele diz. O presente código é baseado nos princípios constitucionais. Beleza. Explícitos e implícitos. Ah, professor, quer dizer que eu tenho que aprender quais são os princípios constitucionais explícitos? Olha só, você lembra? Olha só, LIMP é LIMP. Então, LIMP é o princípio constitucional explícito. Por que explícito? Porque está lá no artigo 37, meu filho. Olha só, legalidade. Legalidade, impessoalidade. Impessoalidade, moralidade, moralidade, publicidade, publicidade e eficiência. Então, são os princípios constitucionais explícitos. Explícito do artigo 37. Artigo 37. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E nós temos também os princípios implícitos. Ah, professor, quais são os princípios implícitos? Exemplo, né? Supremacia do interesse público. Ah, professor, tem outro? Tem outro, né? Aliás, outro não, tem outros, né? Indisponibilidade e indisponibilidade do interesse público. Então, quais são os princípios implícitos? São aqueles que nós vamos encontrar fora do rol do artigo 37, dentro da Constituição, ou em outras leis que regem a administração pública. Por exemplo, poderia colocar aqui o princípio da proporcionalidade. Poderia colocar aqui o princípio da economicidade. O princípio aqui da imparcialidade. São princípios implícitos. Por quê? Porque não estão lá no artigo 37, mas estão dentro da Constituição espalhado. Tá? Beleza? Dentre outras que regem a administração pública. E no negócio, missão, visão e valores, que retratam a identidade corporativa da empresa e visa nortear e fomentar uma conduta ética nos relacionamentos dela com as suas partes interessadas, acionistas, clientes, sociedade, fornecedores e colaboradores, tá? Colaboradores. Pessoal, parágrafo único. Este Código de Conduta Ética e Integridade é baseada no negócio,
na missão, na visão e nos valores que identificam os Correios. Ei, 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 ei. Você já entrou na Fametro, você já entrou em outra empresa por aí, você viu ali, né, um mural de vidro onde vai conter missão, visão e valores daquela empresa. Ah, professor, os Correios têm? Tem. Por quê? Porque os Correios é uma empresa pública. E quando eu falo Correios é empresa pública, é porque o capital 100% era público. E porque os Correios integram o patrimônio da União, pertence à União, os Correios, certo? Personalidade jurídica de direito privado. É público, é uma empresa pública, mas a personalidade jurídica é de direito privado. Privado. E aí tem negócio, né? Tem missão, tem a visão e tem os seus valores. Pessoal, é aqui que está a questão. A questão. Negócios. Soluções que aproximam. Então, isso aqui não tem muito mistério. A jogada é em missão, é em visão e em valores. O que é que a banca faz? A banca, ela mistura os conceitos. A banca, ela quer te confundir. A banca não quer que você passe na prova. A banca quer acabar com sua raça, com sua vida, com seus planos, com tudo. E ela começa a misturar. Olha só, professor, missão. Você tem que ter a noção que a missão da empresa é o agora, é o presente. É como ela vai se comportar hoje. Olha só, missão dos Correios: conectar pessoas, instituições e negócios por meio de soluções de comunicação. Comunica sim, e logísticas acessíveis, confiáveis e competitivas. É o momento, é o agora, é o presente, é a finalidade, é o objetivo dos Correios, é a sua missão, conectar pessoas. É o momento. Visão, você tem que entender em uma noção de futuro. Não é, mas quer se tornar. Não é, mas quer se tornar. Isso aí é visão. Olha só, a missão é conectar pessoas. Quando? Agora. Agora, a visão pode não ser, mas quer se tornar. Quer ser. Então, visão, ser uma plataforma física e digital integrada de excelência para o fornecimento de soluções de comunicação e logística. Então, missão é o agora, tá? Missão é o agora. Visão é o que quer ser, é o que quer se tornar, né? Aí, dentro dessa competição, né? Dentro dessa competição logística, mercadológica e tudo mais. Tudo bem? Então, cuidado para você não confundir missão com visão, tá? A sua missão é o agora, sim, é o presente. Visão vai te dar aquela ideia de futuro. Valores, pessoal. Por favor, decore os valores. Né? São quantos valores, professor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Valores dos Correios. Adaptabilidade para responder com agilidade e flexibilidade às demandas das partes interessadas, tratando os riscos envolvidos. São os valores, né? Adaptar a nova realidade, adaptar as demandas. Quando os Correios foi criado, a realidade era uma. E ao longo desse tempo, o mundo foi passando por transformações. O Brasil ele foi passando por transformações, foram surgindo novas exigências. E aí os Correios precisam se adaptar a esse mercado, senão ele fica para trás. Tá? B, aprendizagem contínua. Como já dizia o Sócrates, só sei que nada sei, né? Então, só sei que nada sei, no sentido de que a gente está em contínuo aprendizado, né? Então, a gente não sabe tudo. Todos os dias eu aprendo alguma coisa. Então, é um dos valores dos Correios, né? Aprendizagem contínua.
Por isso que vocês vão ter formações a cada 3 meses, a cada 6 meses, para vocês, né, se aprimorarem mais e se adequarem mais às mudanças da realidade, que hoje elas mudam de forma efêmera, né? Muito rápido, né? Tudo está como líquido, como dizia o Bauman, né? Mundo líquido, tudo flui com rapidez, né? Visando o alcance de novos patamares de competências, com experimentação, implementação e inovações, é isso, né? Então é você testar, experimentar, né, novas possibilidades. C, integração entre áreas, pessoas e processos, de forma colaborativa e responsável para construir uma unidade ação, de ação. D, integridade em todas as relações pautadas na ética, na transparência e na honestidade, pessoal. Lembrando que integridade, você tem que lembrar, ó, integração é entre áreas, né? Entre pessoas e processos para alcançar de forma mais eficaz, mais eficiente e ter efetividade nos objetivos organizacionais dos Correios. E quando a gente fala em integridade, nós estamos falando com algo subjetivo, vem de íntegro. O que é integridade? Tem a ver com a honestidade, tem a ver com a transparência, tem a ver com as relações. Então, se você publica que nós devemos, por exemplo, respeitar as pessoas, você tem que ser íntegro, né? Você tem que agir de acordo com aquilo que você prega. Isso é integridade, tá? Orgulho em servir a sociedade e pertencer aos Correios. Então, é um orgulho você servir a sociedade. Talvez, como diz o Código de Ética do Poder Executivo Federal, né? É o seu maior patrimônio, é a sua maior riqueza servir a sociedade, tá? E também você tem que ter orgulho de pertencer aos Correios. F, orientação ao futuro, estando atento aos fatores que afetam a empresa e seu ecossistema no curto, médio e longo prazo. Cuidado com isso. A banca vai colocar orientação ao futuro, estando atento aos fatores que afetam a empresa em seu ecossistema. Apenas a longo prazo está errado, apenas a curto prazo está errado, apenas a médio prazo está errado. Tem que usar os três, curto, médio e longo prazos. Tá? Respeito às pessoas, valorizando suas competências e prezando por um ambiente justo, seguro e saudável, né? Responsabilidade e compromisso com o resultado na prestação de serviços e um uso consciente de recursos para assegurar a sustentabilidade do negócio. Então, aqui nós temos os valores, que são 8 valores importantes para você lembrar no dia da sua prova. Lembrando que eu falei para vocês, o artigo 3 é um artigo que vai aparecer na sua prova. Pessoal, tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu falei do artigo 3 que vai cair na sua prova, não falei? Vou apontar mais um artigo que vai aparecer na sua prova. Olha só, dos princípios éticos fundamentais. Pessoal, o artigo 4. O artigo 4, ele vai aparecer aí na sua prova. Então, isso aqui, ó, prova, prova, prova. Vai cair na sua prova. Prova, 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 vai cair na sua prova. Prova, 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 vai cair na sua prova. Olha só, artigo 4. Os Correios adotarão os seguintes princípios. Olha só, não são absolutos. Porque lá com a professora Maiara, de Direito Constitucional, a melhor do Brasil, vocês aprenderam que não há direitos absolutos. Não há, tá? Sem exclusão de quaisquer outros que estejam implicitamente inseridos neste código. Então, aqui, nós temos o artigo 4, nós temos os princípios éticos fundamentais, tá? Fundamentais. E você precisa ficar
atento a esses princípios éticos fundamentais, porque vai ser questão de prova. Questão de prova. Olha só. Dignidade humana e respeito às pessoas. Impessoalidade, você já conhece. Integridade. Legalidade, você já conhece. Profissionalismo, novidade, isso aqui. Estrela, tá? Sustentabilidade também é um princípio, né? Ético dos Correios, estrela. Estrela, estrela. Transparência também, cuidado. Professor, se colocar publicidade, está errado. Tem que ser transparência. Se cobrar letra de lei, é transparência. Olha só o que diz dignidade humana e respeito às pessoas. Valorização da vida e afirmação da cidadania, preservando a integridade física e moral, respeitando as diferenças individuais e a diversidade dos grupos sociais com igualdade, equidade e justiça. Então, preciso, né, entender que nós vivemos em uma sociedade de plural, de diversidade. E eu preciso entender que eu devo respeitar, mesmo não aceitando, eu devo respeitar os diferentes, né? Dentro desse processo de igualdade, dentro desse processo da equidade e dentro desse processo da justiça. Impessoalidade. Quando a gente fala em pessoalidade, é dizer, ó, prevalece os direitos e interesses da administração pública. Então, o interesse público deve sempre prevalecer em relação ao particular. Então, impessoalidade, prevalência do interesse público sobre o interesse particular, com objetividade e imparcialidade nas decisões, nas ações e no uso dos recursos da empresa. Tudo bem? Integridade, lembra, tem a ver com algo subjetivo. Honestidade, probidade, ser íntegro, é ser honesto, é ser probo, na realização dos compromissos assumidos, com coerência entre discurso e prática, repudiando toda forma de fraude e corrupção, com postura ativa, diante de situações que não estejam de acordo com os princípios éticos assumidos. Eu esqueci de ligar o ar aqui, eu estou com calor, já ligar esse ar. Legalidade, respeito à legislação nacional dos países nos quais os Correios atuam, aquilo que eu falei para você. Então, olha só, os Correios que atuam lá no México, tem que respeitar somente a lei brasileira? Não, vai respeitar primeiro a lei local, né? A lei local, tudo bem? Bem como as normas internas que regulam as atividades em conformidade com os princípios constitucionais. E aí nós temos o profissionalismo, pessoal. Desempenho profissional com responsabilidade e zelo, baseado em valores sociais, lealdade, respeito mútuo, comprometimento com resultados, com a excelência e com o aperfeiçoamento empresarial. Então, tem a ver com profissionalismo, questão da responsabilidade do trabalho, das atividades, da função, né? A assiduidade é importante, né? Ser responsável com o horário, ser assíduo, não faltar, né? Zelar pelo ambiente de trabalho, valorizar questões sociais, né? A lealdade, o respeito mútuo entre os empregados, tá? Sustentabilidade, atuação com responsabilidade, olha só, ambiental, é ter responsabilidade com o meio ambiente, né? Responsabilidade econômica, social com as pessoas e também cultural, né? No sentido material ou imaterial, de forma equilibrada, respeitando o direito à vida plena das gerações atuais e contribuindo para a preservação das futuras. Então, isso aqui, ó, cai em prova, respeitando o quê? O direito à vida plena das gerações atuais. Então, quando a gente pensa em sustentabilidade, não é só uma relação futura, é o momento agora, é pensar o agora, é garantir, é valorizar, é respeitar o direito à vida da geração atual, mas também focado, né, nas gerações
futuras. Tá? Isso tem a ver com sustentabilidade. E transparência, visibilidade dos critérios, ser transparente, né? Quais são os critérios que foram usados para tomar determinadas decisões, né? Quais foram os critérios usados, né, para tomar certas ações, né? Então, isso aqui tem a ver com transparência. Tem que ter uma comunicação objetiva, ágil e acessível, observando os limites do direito à confidencialidade. Então, aqui, olha só, você vai ler e entender, já leu, entendeu, está estudando comigo o artigo 3, e você também vai ter que ler e entender o artigo 4, tá? O artigo 4. Então, eu digo assim, professor, quais são os artigos mais importantes do Código de Ética? O artigo 3 e o artigo 4 são uns, aliás, né? Uns dos mais importantes. Por quê? Tem outros? Tem. Mas o que tem maior chance de cair na sua prova, né, que vai aparecer 100% na sua prova, é o artigo 3 e o artigo 4. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Queridos, alguma dúvida aí? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Deixa eu voltar aqui com vocês. Tá compartilhando aqui. Nós temos 2 alunas que estão acompanhando, né? O Jackson saiu, a Ellen e a Staniele, tá? Tudo bem, gente? De boa? Então, voltei aqui para a tela de vocês, tá? Nós vamos, então, deixa eu compartilhar aqui novamente. Compartilhar a tela. Iniciar agora. Nós vamos parar, então, aqui no artigo de número 5, fica para a nossa próxima aula, porque nós vamos avançar do 5, vamos passar pelo 6, vamos passar pelo 7, pelo 8º, até chegar no 9º, no 10º, tá? Então, olha só, você percebe que não tem muita coisa, ó. Então, a gente consegue matar isso aqui em 3 aulas. Acabou, acabou. Então, assim, próxima aula, para a gente não... o vídeo não ficar muito longo, a galera que vai assistir, nós vamos deixar, então, para a próxima aula. Professor, quando será a próxima aula? A nossa próxima aula eu vou marcar com vocês. Pode ser sábado? Pode. Pode ser terça? Pode. Pode ser segunda? Pode. Tá? Aí eu vou verificar com vocês. Mas tudo será ao vivo e gravado. Tudo bem? Pessoal, muito obrigado. Tá? Já que não tem perguntas, eu vou liberar para vocês, a partir da segunda aula, as 30 questões que nós iremos corrigir na última aula. 30 questões. Pessoal, estão prontas? Já estão prontíssimas as questões. Porque comigo é assim, missão dada, missão cumprida, tá? E não deixa de participar das nossas mentorias do TJ, né? Nós vamos ter mentoria Seduc, sim, EBSER, sim. Não deixe de participar. Tudo bem? Tchau e bênção. Fui. Até a próxima. Tchau, tchau.